A observação do céu nos ensinou muito nas últimas décadas e séculos. Cientistas colocaram o Sol, não a Terra, no centro do sistema solar. A gravidade e seu efeito abrangente e sua relação com os corpos celestes do cosmos foram formulados e o lugar da humanidade no universo foi definido graças às descobertas de Edwin Hubble e Georges Lemaitre. Essas e muitas outras descobertas moldaram nossa visão científica do mundo atual e nos deram uma ideia aproximada não apenas do universo, mas também dos eventos que o geraram. Mas e quantas descobertas sobre as quais se ouviu pouco e que, por assim dizer, passaram despercebidas? E quanto àquelas metodologias e descobertas que influenciaram a astronomia, além das teorias científicas populares? Hoje, faremos um tour por aquelas revelações na astronomia que foram tão importantes para o sucesso da astronomia quanto a invenção do telescópio, ou, pelo menos, a descoberta da gravidade. No entanto, não queremos nos limitar apenas a descobertas, mas também olhar para importantes métodos de trabalho e formas de encontrar conhecimento que nem todos conhecem. A maioria dos meus espectadores deve estar familiarizada com muitas coisas, mas aposto que há pelo menos uma descoberta ou método que vocês não conhecem. Começamos explorando os locais de nascimento de planetas e estrelas e queremos descobrir o que essa observação nos ensinou sobre astronomia e nosso próprio sistema estelar. A rápida expansão do cosmos também será discutida. Nós abordamos as consequências de um universo em expansão. Vocês ficarão surpresos com o que ainda se encontra em declarações como a galáxia X, Is, está a 20 bilhões de anos-luz de distância. Além disso, queremos considerar a extraordinária importância da cooperação global na astronomia. O que significa para os astrônomos trabalhar em conjunto em projetos de pesquisa em uma rede mundial e como isso mudou seu trabalho? Como funcionam os supertelescópios virtuais que nos permitiram capturar imagens antes desconhecidas de objetos considerados inacessíveis? Enquanto ainda olhamos para o distante com este tópico, queremos nos concentrar nos fluxos galácticos de nossa própria casa, a Via Láctea. Ela não é apenas um berço para estrelas, mas também nos diz muito sobre sua história, se apenas ouvirmos atentamente. Se formos capazes de olhar, e na segunda parte desta minissérie, abordamos que encontramos o provavelmente mais elementar de todos os materiais da vida quase em todo o cosmos. Outros tópicos para a segunda parte estão em planejamento, mas ainda não finalizados. E agora chega de introdução, vamos começar e fazer uma viagem pelas descobertas mais emocionantes da astronomia. De onde vem a vida na Terra e como os planetas foram formados? Essa pergunta, se ampliarmos um pouco, já era feita por filósofos e pensadores antigos. E se expandirmos ainda mais, poderíamos dizer que ela está absolutamente na base do pensamento religioso das pessoas. Toda religião possui um mito de criação que descreve a formação da terra, do céu e de todas as outras coisas e fornece uma explicação para a existência da vida. Mas é claro, não queremos promover a doutrinação religiosa ou discussão, mas nos envolver com a ciência. Depois que a formação do sistema solar já havia sido teorizada há muito tempo, os cientistas fizeram uma descoberta emocionante em 2013. Eles encontraram com K.R. Muskai um protoplaneta, que está em um disco pré-planetário. Isso também é chamado de disco protoplanetário ou disco pré-planetário, e é uma região circunstelar rotativa de gás e poeira densos que circunda uma estrela jovem e recém-formada. Essa estrela pode ser uma estrela T Tauri ou uma estrela Herbig A-E-B-E, ambas consideradas precursores de estrelas da sequência principal. O termo estrelas da sequência principal refere-se ao diagrama de Hertzsprung-Russell, que rastreia o desenvolvimento das estrelas com base em sua temperatura superficial e brilho absoluto. Em suma, este diagrama pode ser usado para determinar aproximadamente em que estágio da vida uma estrela se encontra. O disco protoplanetário também pode ser considerado como um disco de agressão para a própria estrela. Gases ou outros materiais da borda interna do disco caem na superfície da estrela, o que representa uma espécie de alimento para ela. No entanto, esse processo de alimentação da estrela não deve ser confundido com o processo de agressão que leva à formação dos próprios planetas.
Discos protoplanetários fotoevaporantes iluminados de fora são chamados de próplides. Com isso, queremos dizer que esses discos são bem visíveis e podem ser observados por telescópios como Hubble, Herschel ou James Webb. Esses discos especiais são uma prova da incrível capacidade das galáxias de gerar estrelas e planetas. Portanto, quando observamos um disco planetário ou um próplido, estamos olhando para a criação, para um processo ao qual devemos nossa existência. A formação de um disco protoplanetário é um processo que surge do nascimento de protoestrelas a partir de nuvens moleculares. Essas nuvens são compostas principalmente por hidrogênio molecular. Quando uma parte de tal nuvem molecular atinge um tamanho, massa ou densidade críticos, ela começa a colapsar sob sua própria gravidade. Esse processo de colapso é o começo do fim para a nuvem molecular, pois ela se transforma em uma nebulosa estelar e leva a um aumento na densidade da nebulosa e os movimentos aleatórios de gás originalmente presentes na nuvem, em média, se equilibram em favor da direção do momento angular líquido da nebulosa. Portanto, esse fenômeno leva especificamente a nuvem a se achatar e assumir a forma de um disco, semelhante a uma massa de pizza sendo achatada. De eventos é uma chave para a formação do disco protoplanetário. Um disco desses evolui para um sistema planetário através do processo de agressão, onde a matéria é atraída por forças gravitacionais. Interações eletrostáticas e gravitacionais dentro do disco fazem com que a poeira e as partículas de gelo no disco se aglomerem em partículas maiores, os chamados planetesimais. Esse processo é uma espécie de competição entre diferentes forças: o vento estelar, que sopra o gás para fora do sistema, a gravidade, ou seja, a acreção, e tensões internas, especificamente a viscosidade, que puxam o material para a estrela central T Tauri. Esses planetesimais são os blocos de construção tanto dos planetas terrestres como a Terra, Vênus, Marte e Mercúrio, quanto dos gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A existência desses planetesimais e seu papel na formação de planetas podem ser observados nos asteroides e cometas remanescentes em nosso sistema solar. Podemos chamar esses de planetas frustrados, pois eles não se agregaram a um corpo maior e vagam sozinhos pelas vastidões do sistema solar. É notável que alguns dos luas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno provavelmente se originaram do equivalente muito menor circunplanetário do disco circunstelar. A formação de planetas e luas nesses discos geometricamente finos, ricos em gás e poeira, é a razão pela qual os planetas orbitam o Sol em um plano conhecido como eclíptica. 10 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, as poucas unidades astronômicas internas do nosso sistema provavelmente continham dezenas de corpos celestes do tamanho da Lua a Marte. Esses corpos se acumularam e formaram os planetas terrestres que vemos hoje. Por exemplo, acredita-se que a Lua da Terra tenha se formado após um protoplaneta do tamanho de Marte ter atingido a prototerra em um ângulo cerca de 30 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Esse evento, muitas vezes referido como a Grande Colisão, é um componente-chave na teoria da formação da Lua e mostra quão dinâmico e violento pode ser o processo de formação de planetas. E agora podemos imaginar que essas grandes colisões ocorreram muito mais frequentemente e em uma escala muito maior em planetas maiores como Júpiter e Saturno. Os corpos celestes do Sistema Solar, portanto, nasceram de catástrofes interplanetárias que precisavam diminuir para que houvesse paz. Um exemplo particularmente fascinante desses problemas é a bela nebulosa de Órion na Via Láctea. Ele abriga dezenas de possíveis jovens sistemas planetários. Dentro das impressionantes dobras gasosas da nebulosa, os pesquisadores identificaram 2 tipos diferentes de discos em torno de estrelas jovens e em formação. Aqueles que estão próximos à estrela mais brilhante neste aglomerado, ou seja, na nebulosa Theta, Orionis C, e aqueles que estão mais distantes dela. A estrela brilhante Theta, Orionis C, aquece o gás nos discos próximos, fazendo-os brilhar intensamente. Os discos, por sua vez, que estão mais distantes, não recebem radiação energética suficiente da estrela para inflamar o gás. Portanto, eles só podem ser reconhecidos como uma silhueta escura contra o fundo da névoa brilhante, pois a poeira que envolve esses discos absorve a luz de fundo visível.
No entanto, nessas sombras de discos, os astrônomos podem estudar melhor as características das partículas de poeira que provavelmente se unem e possivelmente formam planetas como o nosso. Os discos mais brilhantes são indicados por um pico luminoso no material excitado e em direção à estrela brilhante. Mas nós as vemos em uma orientação aleatória dentro da nebulosa, de modo que algumas aparecem retratadas da borda e outras da frente. Outras características interessantes intensificam a aparência desses objetos fascinantes, como jatos de matéria emergentes e ondas de choque. Essas ondas de choque ocorrem quando o vento estelar da estrela massiva próxima colide com o gás e a nebulosa, formando formas de bumerangue, flechas ou até mesmo, no caso de uma certa prole, uma medusa espacial. Depois de milhões de anos de desenvolvimento e evolução, os discos protoplanetários se transformam em discos de detritos. Esses discos com pouco gás consistem, nesta fase do desenvolvimento planetário, principalmente em poeira circunstelar. Com pouco gás porque a maior parte do gás está no estrela ou em planetas gasosos, ou foi levado pelo vento estelar para o espaço interestelar. A maioria desses discos de detritos tem uma idade na faixa de cerca de 10 milhões de anos, como por exemplo Beta Pictoris e 51 Ophiuchi, até vários bilhões de anos, como por exemplo Tau Ceti. Esses sistemas são geralmente chamados de discos de detritos para ressaltar seu estágio avançado de desenvolvimento e o fato de serem compostos essencialmente por fragmentos da formação planetária. Devido à idade avançada das estrelas e à curta vida útil dos grãos de poeira microscópicos. Devido a colisões e pressão de radiação que ocorrem em uma escala de centenas a milhares de anos após a formação da estrela, acredita-se que a poeira venha das colisões de planetesimais na forma de asteroides e cometas. Portanto, os discos de detritos em torno desses exemplos não são realmente protoplanetários, mas representam um estágio posterior da evolução do disco, no qual contrapartes extrasolares do cinturão de asteroides e do cinturão de Kuiper são o lar de colisões geradoras de poeira entre fragmentos planetários. O sistema solar com seus planetas também se originou de um disco planetário. Embora, obviamente, não estivéssemos presentes quando o Sol e seus planetas foram formados, dificilmente podemos imaginar outro processo que possa gerar um sistema estelar. Os seres vivos que existem em um planeta formado a partir desses discos podem não apenas se perguntar como surgiram, mas também para onde tudo isso que chamamos ou outros chamam de cosmos está indo. Em suma, o que a expansão realmente faz com o cosmos. Quando falamos sobre o universo neste canal, ou em qualquer outro lugar, geralmente estamos nos referindo àquela parte do espaço que chamamos de universo observável, também conhecido como volume de Hubble. Esta é uma região esférica do espaço que envolve a Terra em todas as direções, e pode ser observada por telescópios, satélites ou antenas parabólicas, pois essas emissões de luz tiveram tempo suficiente para alcançar nosso sistema solar. Sabemos que a velocidade da luz se propaga a aproximadamente 300 mil km por segundo. Com isso, conhecemos a constante fundamental do universo. A velocidade da luz é extremamente rápida para os padrões terrestres, mas muito lenta em distâncias galácticas ou intergalácticas. A luz das estrelas na Via Láctea leva milhares de anos, a de outras galáxias às vezes muitos milhões de anos para nos alcançar. Nessas distâncias, a luz não é mais rápida do que um caracol. Portanto, as informações de outros lugares nos chegam com um atraso de tempo às vezes enorme. E ainda assim, a questão é, ao recebermos a luz de estrelas ou galáxias, como podemos determinar a distância desses objetos? Felizmente, a astronomia é em grande parte uma ciência do espectro de radiação eletromagnética. A maioria das informações sobre a distância de estrelas e galáxias obtemos através de sua radiação na forma de luz, radiação de rádio ou infravermelho ou outras formas de radiação. Ao analisar a radiação de objetos como estrelas, encontramos em sua luz o que chamamos de linhas de absorção. Elas surgem quando a luz em certos comprimentos de onda é absorvida dentro da atmosfera de uma estrela ou pelo gás e poeira de uma galáxia. A luz chega à Terra como fótons. Um fóton é, de fato, uma partícula. Podemos entender melhor os fótons considerando-os como blocos de construção da radiação eletromagnética, por isso possuem propriedades de onda e podem ser recebidos como tal.
O volume Hubble, por sua vez, abrange todas as galáxias, estrelas, planetas e outros objetos cujos fótons podemos receber. Nesse processo, recebemos radiação em quase todas as larguras de banda, desde a muito monótona radiação de rádio, que podemos receber com gigantescas antenas de rádio, como veremos mais tarde, passando pela luz do espectro óptico, que podemos ver com nossos olhos, até a radiação gama, uma radiação de alta energia e perigosa para os seres vivos. Agora, a expansão acelerada do universo é um conceito familiar para a maioria dos meus espectadores. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rapidamente ela se afasta de nós. Isso é perceptível pelo desvio para o vermelho da luz. A frequência da luz incidente é esticada e, para nós, essa galáxia se desloca para o vermelho. Consideremos o superaglomerado Beazelfins, localizado a 1 bilhão de anos-luz de distância. Comparando o espectro do aglomerado com o do Sol, nota-se que as linhas de absorção da galáxia estão deslocadas para um comprimento de onda maior. Quanto maior a redshift, ou seja, quanto mais as faixas de absorção se movem para a direita em nosso gráfico, maior é a distância da galáxia e mais rápido ela se move para longe de nós. A redshift é expressa na astronomia pela letra Z. Sem aprofundar na matemática, o valor é medido dividindo a mudança no comprimento de onda no espectro pelo comprimento de onda normal. Isso representa uma fração da velocidade da luz. Depois de calcular o valor do desvio para o vermelho, podemos descobrir a que velocidade algo está se afastando de nós multiplicando z pela velocidade da luz. A fórmula para isso é V igual a Z vezes C. A mudança no comprimento de onda para o superaglomerado Beazelfins nos mostra um valor de desvio para o vermelho de 0,07. Se inserirmos os valores na fórmula agora, obteremos uma velocidade de 21.000 km por segundo. Em suma, BRS-11 se distancia de nós a 21.000 quimissais. E para resumir novamente rapidamente, o desvio para o vermelho ocorre quando os fótons que atingem a Terra têm seu comprimento de onda diminuído devido à expansão do universo, que estende o comprimento de onda dos fótons. Enquanto o espaço vazio se infla como um balão, a criação de novo espaço aumenta as distâncias entre os objetos do universo e o comprimento de onda da radiação. Por isso, o valor Z é a melhor maneira de expressar a distância e a velocidade dos objetos em relação à Terra. Nós temos essa base. O universo se expande há mais de 13,7 bilhões de anos. Como falamos sobre o universo observável no início deste capítulo, nos perguntamos, o que está além disso? Bem, a resposta é bastante simples. Mais espaço, mais galáxias, estrelas e planetas. Podemos esperar que o universo simplesmente continue além do horizonte, além do qual não podemos observar. O fato é que, com o aumento da idade do cosmos e a maior distância das galáxias para nós, eventualmente quase todas as ilhas estelares visíveis terão se movido tão longe de nós que não poderemos mais vê-las. Todas as ilhas estelares, a partir de uma certa distância, digamos a partir de 100 milhões de anos-luz, simplesmente desaparecerão do céu noturno. Elas estarão então em regiões do universo que se expandem mais rápido que a luz, pois a expansão acelerada do cosmos eventualmente puxará a ilha estelar para longe de nós a uma velocidade maior que a da luz. Mas não devemos cair em um equívoco aqui. Não são as galáxias em si que se movem mais rápido que a luz, mas o espaço entre nós e elas. E se elas ultrapassarem o horizonte do universo observável, estarão para sempre perdidas para nós. Isso significa que para a humanidade, se ainda estiver viva em 10 a 20 bilhões de anos, encontrará um cosmos com significativamente menos galáxias. No entanto, em algum momento, o universo observável consistirá apenas de galáxias do grupo local e algumas ilhas estelares bastante próximas ao grupo local. Nosso céu será então muito mais escuro e vazio de luz, pois a essa altura, a maioria das estrelas luminosas terá se apagado. Apenas anões vermelhos e algumas estrelas maiores povoarão as galáxias, e à medida que o tempo avança, mais e mais áreas da galáxia cairão no esquecimento. Mas ainda temos um cosmos bastante rico à nossa frente, cuja vastidão e dimensões não apenas nos maravilham, mas também moldam nossa visão de mundo. Graças à descoberta de Edwin Hubble e George Kilometre,
Chegamos a um ponto na ciência onde sabemos que a Via Láctea não é a única galáxia do universo, e provavelmente várias centenas de bilhões de ilhas estelares, se não alguns trilhões, preenchem todo o universo. Cada uma dessas galáxias pode abrigar um planeta que gerou uma civilização inteligente, uma cujas circunstâncias de desenvolvimento talvez produzam um entendimento semelhante ao que temos. E do ponto de vista dessa civilização, o universo se desenvolveria da mesma forma que o nosso. Talvez nunca possamos entrar em contato com essa civilização se ela estiver além do limite do cosmos observável. No entanto, somos absolutamente inacessíveis para essa civilização. E não importa se isso nos dá uma resposta para a pergunta: estamos sozinhos? Uma coisa é certa: a astronomia exige cooperação. E vamos ver agora como isso se parece. Os telescópios terrestres estão sujeitos à rotação da Terra. Eles giram com a Terra e só podem observar em determinados momentos do dia e da noite. Alguns telescópios têm a função de mover suas antenas ou girar seus espelhos, mas isso também tem seus limites. Telescópios espaciais, por outro lado, não têm esse problema e podem observar quase sem parar, mas os telescópios terrestres têm uma vantagem decisiva. Teoricamente, seu tamanho não tem limites. Provavelmente, institutos astronômicos e vários países ao redor do mundo pensaram o mesmo e construíram os maiores telescópios da Terra. Por exemplo, o Very Large Telescope, que ainda está em construção, deve se tornar o maior telescópio óptico de todos os tempos e ser maior que o Coliseu de Roma. O telescópio gigante Magellan também não deve economizar em seu diâmetro de espelho. No entanto, os verdadeiros maiores telescópios são aqueles que seguem uma área completamente diferente da radiação eletromagnética do que a óptica. Radiotelescópios. Eles variam de várias dezenas de centímetros de diâmetro, em antenas de rádio domésticas, até meio quilômetro de diâmetro de prato, como o maior radiotelescópio do mundo atualmente, o radiotelescópio Tianjin na China. Com seus 520 metros, é verdadeiramente gigantesco e escureceria ruas inteiras se fosse instalado em uma cidade. No entanto, este telescópio também é afetado pela rotação da Terra. Além disso, a radiação de rádio é monótona, razão pela qual os radiotelescópios precisam ser tão grandes para receber uma quantidade de dados equivalente à dos telescópios ópticos. O que fazer para observar objetos celestes exóticos que não puderam ser observados até agora por falta de resolução? Bem, você se une e transforma a astronomia baseada em localização em um assunto global. E aqui entra o Event Horizon Telescope, também chamado de Telescópio do Horizonte de Eventos, ou Telescópio do Horizonte de Eventos, uma impressionante coleção de radiotelescópios que se estendem por todo o globo. Esta rede foi desenvolvida para estudar objetos distantes usando a técnica de interferometria de linha de base muito longa, ou Very Long Baseline Interferometry. Sob este termo complicado, podemos imaginar uma observação simultânea de um objeto celeste por vários telescópios. Devido à enorme quantidade de dados coletados em uma Very Long Baseline Interferometry, que são grandes demais para serem enviados pela internet, esses dados são armazenados em dispositivos externos e levados para centros de computação para análise. Um exemplo proeminente de tal centro é o correlacionador Very Long Baseline Interferometry, no Instituto Max Planck de Radioastronomia em Bonn. Outro aspecto notável do telescópio do horizonte de eventos é o fato de que a grande distância entre os telescópios permite uma resolução angular que está muito além da de telescópios de rádio individuais. Isso permite aos cientistas criar imagens de extraordinária clareza e precisão de detalhes. Em resumo, com a união de radiotelescópios trabalhando em todo o mundo, obtemos uma espécie de telescópio gigante virtual do tamanho da Terra. Vocês provavelmente já podem deduzir, pelo nome Telescópio do Horizonte de Eventos, qual era o objetivo do Telescópio do Horizonte de Eventos. Dois objetos que a astronomia sempre quis capturar desde a sua descoberta. O buraco negro supermassivo, Sagitário A estrela, no centro da nossa galáxia, e o buraco negro no centro da galáxia elíptica M87. Esses dois alvos foram selecionados por seu tamanho e relativa proximidade conosco.
Essas pesquisas foram realizadas para verificar as previsões da teoria da relatividade geral, uma das teorias fundamentais da física moderna, formulada por Albert Einstein. Além disso, a pesquisa visava encontrar abordagens explicativas para a origem dos jatos extremamente energéticos de buracos negros supermassivos. Esses jatos são, de fato, poderosos fluxos de partículas que são emitidos por alguns buracos negros e cuja origem exata ainda não é totalmente compreendida. As primeiras sugestões de como o horizonte de eventos, ou mais precisamente a sombra de um buraco negro, poderia ser observada com radiotelescópios interligados, foram feitas já no ano de 2000 pelos cientistas Reino Falk, Fulvio Melia e Eric Argol. Um elemento-chave para o sucesso do telescópio do horizonte de eventos foi a atualização do radiointerferômetro Atacama Large Millimeter Submillimeter Array no ano de 2016, para poder realizar medições Very Long Baseline Interferometry. Atacama Large Millimeter Submillimeter Array é um conjunto de radiotelescópios no deserto chileno de Atacama, considerado um dos telescópios mais poderosos do mundo. Com a introdução da capacidade Very Long Baseline Interferometry para Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, a resolução do telescópio do horizonte de eventos na direção norte-sul foi melhorada em um fator de 3, e a sensibilidade aumentou significativamente. Este foi um marco significativo que melhorou consideravelmente a qualidade e a precisão das imagens geradas pelo telescópio do horizonte de eventos. No ano de 2022, este telescópio gigante virtual conseguiu gerar uma imagem de Sagitários A estrela, o que representou outra importante descoberta em nosso entendimento sobre buracos negros. Desde 2019, está planejada a construção do Telescópio Milimétrico Africano na Namíbia, como parte do Telescópio do Horizonte de Eventos. Este novo telescópio irá expandir consideravelmente o alcance geográfico do Telescópio do Horizonte de Eventos e melhorar enormemente sua capacidade de gerar imagens de alta resolução de buracos negros. Dessa forma, obteve-se a primeira imagem de um buraco negro na ilha estelar, M87, uma galáxia elíptica supergigante no constelação de Virgem, a 55 milhões de anos-luz de distância. Este buraco negro forma a principal componente de um núcleo galáctico ativo, uma região no centro de algumas galáxias que apresenta uma luminosidade excepcionalmente alta. Essa luminosidade vem principalmente do buraco negro, uma das fontes de radiação mais ativas em todo o céu noturno da Terra. Uma das características mais marcantes deste buraco negro é um jato de plasma de alta energia que emana do núcleo da galáxia. Este jato se estende por pelo menos 4.900 anos-luz no espaço intergaláctico e se move a uma velocidade próxima à da luz. Essas características únicas tornam o buraco negro em M87 um importante objeto de estudo para os astrônomos que querem entender o comportamento dos buracos negros e seus efeitos sobre o ambiente ao redor. Mas o buraco negro é crucial não só para as ondas de rádio. M87 poderia ser uma das fontes mais fortes esperadas de ondas gravitacionais. Estas são deformações sutis no tecido espaço-temporal do universo, geradas por eventos cósmicos extremos, como a fusão de buracos negros. Embora a evidência direta de ondas gravitacionais do buraco negro em M87 ainda esteja pendente, sua descoberta poderia oferecer aos astrônomos uma outra ferramenta poderosa para investigar este objeto fascinante, ao qual nos dedicaremos na segunda parte. Agora queremos explorar a Via Láctea mais de perto e nos perguntar: quais são as evidências da violenta história da nossa galáxia e onde estão essas evidências? Todos nós sabemos sobre os movimentos dos quais somos inegavelmente parte. A Terra se move ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra e o Sol ao redor do centro da Via Láctea. O Sol leva cerca de 230 milhões de anos para orbitar o centro galáctico. Portanto, quando nos encontrávamos em uma posição semelhante à de hoje em nossa galáxia com o Sol, os dinossauros acabavam de surgir e assumir o domínio sobre o planeta azul. Mas o que muitos esquecem? Não apenas o Sol, mas também todas as outras 100 a 400 bilhões de estrelas com seus planetas, luas e asteroides orbitam o centro da Via Láctea. Tudo está em movimento e nada permanece parado, pois a estagnação significaria ser deixado para trás ou cair no abismo eterno de Sagitário A estrela. Mas o que acontece quando as ilhas estelares trocam estrelas entre si e se fundem?
As estrelas também se chocam? Bem, a interação entre galáxias pequenas e grandes é um processo completamente normal no cosmos, onde a galáxia menor é tipicamente engolida pela maior. Esse processo, muitas vezes referido como canibalismo galáctico, deixa certos vestígios na forma de correntes de estrelas, que indicam a existência anterior da galáxia menor muito tempo após seu desaparecimento. Esses encontros e fusões de galáxias são um aspecto central da formação de estruturas cósmicas e desempenham um papel importante no desenvolvimento do universo. Mas vamos considerar a interação entre a Via Láctea e outras galáxias, por exemplo, voltando um pouco no tempo. Bem, não apenas um pouco, mas exatamente 13 bilhões de anos. 800 milhões de anos após o Big Bang, enormes quantidades de gás e estrelas se acumularam em um lugar do universo e começaram a girar. Ao longo de centenas de milhões de anos, essa massa rotativa acumula cada vez mais matéria. Mais estrelas são formadas e o caráter deste redemoinho cósmico se torna reconhecível. Deve ser uma galáxia recém-nascida. Para ser mais preciso, deve ser a Via Láctea que temos à nossa frente. O processo de formação de galáxias pode ser observado por meio de simulações. Gás e poeira se movem em todas as direções para um ponto e se acumulam ao redor dele. Aqui, os pesquisadores suspeitam que Sagitários, a estrela, seja a causa principal deste redemoinho. O buraco negro deve ter se formado antes da criação da Protovia Láctea, ou seja, da Via Láctea original, e deve ter atraído muito material devido à sua alta gravidade. No entanto, essa suposição não é confirmada, mas podemos imaginar bem que, do caos inicial deixado pelo Big Bang no universo, buracos negros gigantes surgiram antes das galáxias. Como um deles, Sagitário A estrela provavelmente era muito menos massivo no início do que é hoje. No entanto, sua gravidade era suficiente para acumular matéria. Com o acúmulo de cada vez mais matéria, o potencial gravitacional desta jovem galáxia aumentava, atraindo cada vez mais gás e estrelas para ela. Portanto, a protogaláxia da Via Láctea se formou bastante cedo no universo. Depois de atingir um tamanho considerável, ela deve ter se fundido com outras pequenas galáxias. Numerosas outras ilhas estelares que surgiram paralelamente a ela colidiram entre si e forneceram alimento para a jovem galáxia. Algumas colisões devem ter quase destruído a Protovia Láctea. No entanto, ela sempre se afirmou e de alguma forma sobreviveu a este cataclismo galáctico. Agora vamos para 3 bilhões de anos no futuro, para um tempo cerca de 10 bilhões de anos atrás. Deve ter sido um tempo incerto. O universo ainda era relativamente jovem. Muitas galáxias já haviam se formado. A segunda ou terceira geração de estrelas estava prestes a enviar sua radiação para o universo. A Via Láctea ainda é uma ilha estelar bastante jovem, mas já cresceu bastante. Nesse tempo incerto e pouco explorado, houve uma colisão gigantesca que influenciou significativamente o destino da jovem Via Láctea. Uma grande galáxia se precipitou em direção à Via Láctea e colidiu com ela. Como essa galáxia era grande, mas muito menos massiva do que a Via Láctea naquela época, nossa galáxia foi o fator dominante na colisão e despedaçou a outra galáxia. Astrônomos descobriram há alguns anos que os restos dessa galáxia estão na forma de estrelas no halo da Via Láctea. Essa grande galáxia, descrita na revista científica Nature como a galáxia parceira da Via Láctea, é chamada de Gaia Enceladus, uma vez que Gaia é a deusa personificada da Terra, e Enceladus, um gigante, filho de Gaia, e Urano, o céu. Todos os nomes vêm da mitologia grega e são significativos para a amplitude e importância deste evento. Não surpreende que a Via Láctea tenha se formado a partir da colisão de várias galáxias menores. Como os astrônomos já sabem há muito tempo, quase todas as ilhas estelares deste universo provavelmente surgiram através de canibalismo galáctico, ou seja, através da constante fusão com ilhas estelares maiores e menores. A colisão descoberta de Gaia Enceladus com a Via Láctea, no entanto, mostra que também ocorreram colisões maiores. O que é tão especial neste choque? Gaia Enceladus não foi apenas incorporada pela Via Láctea, e as estrelas desta antiga grande galáxia agora estão no halo da Via Láctea. Não, ela provavelmente também deu à Via Láctea sua forma atual, achatada, e a aparência de seu disco galáctico.
Como se descobrem as estrelas de Gaia Encelados e como se pode reconstruir uma colisão desse tipo? Amina Elmi, professora de astronomia na Universidade de Groningen, também se fez essa pergunta ao procurar por restos de outras galáxias em nossa galáxia. Para encontrar as estrelas dessas galáxias, ela procurou aquelas estrelas que têm uma composição química semelhante, que estão posicionadas de maneira semelhante e que têm uma direção de movimento semelhante. Tudo isso foi observado pela cientista no halo da Via Láctea para olhar para a sua história e como as colisões poderiam ter ocorrido. Elmi teve um papel crucial no desenvolvimento do satélite Gaia e, no âmbito deste projeto, estudou uma grande quantidade de estrelas. Após o último lançamento de dados da missão Gaia, Elmi teve acesso a dados de nada menos que 1 bilhão e 700 milhões de estrelas. O que ela e sua equipe encontraram foi surpreendente. Um número considerável de estrelas na Via Láctea parece ser originário da colisão já descrita com Gaia Enceladus. Mas não apenas isso, também a química. A composição química da maioria dessas estrelas difere significativamente das estrelas nativas da Via Láctea e formam um grupo bastante homogêneo. As estrelas desta galáxia são até mais jovens do que as da Via Láctea. Como estão principalmente no halo ou na galáxia, esta pode ser descrita em partes como menos antiga e mais jovem do que outras partes da Via Láctea, como o centro galáctico ou os braços espirais. E vai ainda mais além. O precursor do disco espesso na borda da Via Láctea foi formado por essa colisão e, por isso, conseguiu manter sua aparência atual. Gaia Encelados tornou este disco mais espesso e o agitou bastante durante a colisão. Na colisão, Gaia Encelados foi despedaçada, suas estrelas puxadas para a Via Láctea ou distribuídas no Halo. O fluxo de estrelas de Gaia Encelados e as estrelas quimicamente diferentes no halo da Via Láctea e em outras de suas partes, no entanto, não são os únicos testemunhos de colisões galácticas. Ao redor da Via Láctea, foram descobertos alguns fluxos de estrelas que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz no espaço intergaláctico. Também podemos entender esses como remanescentes de colisões galácticas anteriores ou em andamento da Via Láctea com outras galáxias. Esses fluxos de estrelas cercam a galáxia, em parte como um anel, em parte são absorvidos por ela. Alguns desses fluxos estelares devem ter maior duração que outros. Muitos desses fluxos de estrelas devem vir da chamada Galáxia Anã de Sagitário, uma pequena galáxia anã situada a cerca de 70 mil anos-luz da Terra e 50 mil anos-luz do núcleo da Via Láctea. Ela orbita nossa casa galáctica em uma órbita polar. Ela espirala em direção à Via Láctea e atravessou várias vezes o plano galáctico no passado. Como resultado dessa colisão parcial, muitas estrelas se desprendem da galáxia anã. Essas estrelas se agruparam parcialmente em correntes estelares ao redor da Via Láctea, enquanto outras permaneceram no disco da galáxia. No futuro, os astrônomos esperam que Sagitário Anão eventualmente se torne apenas uma única e gigantesca corrente de estrelas. Este então se envolverá como um anel ao redor da galáxia e deve orbitá-la por muitas centenas de milhões de anos, até que eventualmente desapareça completamente no plano galáctico. Sabemos com bastante certeza que a Via Láctea teve um passado turbulento com muitas colisões e fusões. No entanto, uma substância se destaca, uma molécula que provavelmente deve existir em todas as ilhas estelares do cosmos. Uma substância à qual devemos nossa existência. O nascimento de estrelas e planetas, a colaboração global de astrônomos para capturar buracos negros em galáxias distantes e em nossa Via Láctea, testemunhas de um passado brutal e canibalístico, bem como as consequências da expansão acelerada do universo, que deixará a Via Láctea bastante sozinha em muitas dezenas de bilhões de anos. As descobertas e métodos de pesquisa tratados hoje fizeram a astronomia dar passos gigantescos à frente e quase a transformaram em uma filosofia. De cada uma das lições de hoje, poderia ser extraída uma sabedoria. O cosmos está cheio de experiências e informações que existem em forma codificada e precisam ser decifradas pelos astrônomos. Arrepiei-me ao pensar que a humanidade, se ainda estiver viva em 10 a 30 bilhões de anos, eventualmente não poderá mais observar galáxias distantes. Fiquei um pouco triste, mas principalmente surpreso,
quando li que o cosmos está, de certa forma, retirando as galáxias de nossa visão. Quase se poderia atribuir más intenções às leis da natureza. Mas parece ser o destino do universo continuar a expandir sem encontrar um fim. Sem deixar a menor chance, em muitos bilhões de anos, para outros seres inteligentes em desenvolvimento, para verem as maravilhas de um universo rico por si mesmos. O cosmos parece estar se encaminhando para a morte pela luz, de modo que ele mesmo não parece ser eterno e possui uma vida limitada. Mas podemos manter a esperança simultaneamente. Ao observar os discos planetários na Via Láctea e sua característica como local de nascimento de novas estrelas e planetas, quase nos tornamos sentimentais. Como a observação de um disco pré-planetário me lembrou do nascimento dos meus filhos, que o pó cósmico, cozido nos fornos de estrelas gigantes, reunido por nuvens de hidrogênio interestelares e achatado em um sistema solar em um planeta azul, produziu seres vivos que compartilham meu DNA. Indivíduos aos quais posso mostrar as mesmas maravilhas do cosmos, aos quais quero transmitir o quão vasto é o universo e o quão preciosa é a vida na Terra. Toda vez que entro em contato com esse tema, sinto-me feliz e agradecido por viver no meio deste universo frio e hostil à vida, por ter encontrado uma oásis de vida na forma de um planeta azul e por ter pessoas ao meu redor que posso chamar de família. Mas aquilo foi só o início de nossa jornada. Na próxima semana, vocês podem esperar por outra parte dessas descobertas incríveis na astronomia. Abordaremos, dentre outros tópicos, a água como substância essencial à vida, sua descoberta no cosmos e sua distribuição aproximada no sistema solar. Também queremos olhar para outras descobertas emocionantes que ainda não foram finalizadas neste momento e, portanto, ainda são uma surpresa para mim e para vocês. No entanto, eu gostaria de saber de vocês neste ponto quais descobertas existem que, como eu inicialmente expressei, passaram sob o radar, mas tiveram grandes e significativas consequências para a astronomia. Sinta-se à vontade para escrever um comentário e compartilhar as descobertas mais fantásticas da astronomia. Até a próxima e tudo de bom. Tchau.